Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Trump, que voltou atrás do negócio das tarifas do México e do Canadá, né? Esse negócio tá ficando estranho, né? Ele tinha botado tarifa de 25%, aí tirou as tarifas do México e do Canadá, dizendo que o México aceitou botar guardas na fronteira, o Canadá aceitou botar guardas na fronteira, voltou atrás. Aí agora, poucos dias atrás, ele voltou às tarifas de novo. Aí agora diz que adiou de novo. Adiou primeiro para o México, para o dia 2 de abril, e depois para o Canadá também até dia 2 de abril, né? Aí já tá o pessoal falando, não, tá vendo? Aí o Trump, ele tava jogando um xadrez 5D, não sei o que lá. Olha, meu amigo, me desculpa, a primeira vez que ele fez isso, ele podia de fato estar querendo fazer alguma coisa, gerar algum problema, né? Dar uma chacoalhada na relação com o México e com o Canadá. Eu até entendo que ele tenha feito isso na primeira vez. Agora, ficar continuamente fazendo isso, aumentando e baixando tarifa, isso mostra só que ele está fazendo birra no final das contas. Ele está chateadinho porque os países torceram contra ele na eleição de 2022 e ele quer punir os países vizinhos. Parece que é só isso. No final das contas, gera incerteza para todo mundo e não ajuda absolutamente ninguém. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Macaco Sem Freio, o Banqueiro Anarquista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Trump abriu uma nova exceção e adiou as tarifas para produtos mexicanos. Ele declarou isso alguns dias atrás, né? Ele disse que as mercadorias do México que se enquadram no SMCA, que é um acordo que tem entre o México, os Estados Unidos e o Canadá, é o Tratado da América do Norte lá, vão ficar isentas de tarifas até dia 2 de abril. Ou seja, em última análise, ele voltou atrás nas tarifas que ele tinha colocado contra o México, né? Tá ele dizendo aqui, olha só. Depois de conversar com a presidente Cláudia Sheinbaum do México, eu concordei que o México não vai ser necessário pagar tarifas em tudo que caia sobre o acordo USMCA, né? Esse acordo vai até dia 2 de abril. Eu fiz isso com uma acomodação de respeito pela presidente Sheinbaum, nossa relação tem sido muito boa e nós estamos trabalhando duro juntos na fronteira em termos de parar os imigrantes ilegais e não sei o que lá. Obrigado, presidente Sheinbaum, por seu trabalho duro e cooperação. Ou seja, ele ameaçou e voltou atrás com o México. E voltou atrás também com o Canadá. Agora ele lançou aqui, ó, Trump diz que está pausando as tarifas nos bens do Canadá até dia 2 de abril, né? Não foi o Trump que falou essa do Canadá. Quem falou foi o Howard Lutnick, que é o secretário de comércio do Trump, que disse que também o Canadá só vai começar a valer no dia 2 de abril. O Trump, ao contrário, falou lá na Trump Social o seguinte, acredite ou não, apesar do terrível trabalho que ele tem feito no Canadá, o Justin Trudeau está usando o problema das tarifas que ele causou. Como assim ele causou, Trump? Que história é essa? Você que botou a tarifa no Canadá sem nada, né? Para ganhar, para concorrer de novo para primeiro-ministro. Ah, isso é tão engraçado de observar e coisa e tal. Mas é aquilo que a gente falou, eu mostrei para vocês as pesquisas de opinião aqui. De fato, o Justin Trudeau, que estava praticamente acabado no Canadá, tinha sepultado a carreira política dele no Canadá, reviveu por conta dessa questão das tarifas com o Trump, né? Ou seja, e o Trump voltou atrás no final das contas. Aí o que o Lutnick falou é que provavelmente isso foi devido à questão do mercado. Se você olhar aqui, o mercado americano está totalmente para baixo, está caindo muito, todas as ações caindo. Justamente medo extremo, por quê? Por conta dessa guerra comercial dos Estados Unidos, por conta dessa indefinição com as tarifas. É o que eu falo para você, a primeira vez que o Trump subiu as tarifas, depois voltou atrás, eu falei, pô, não, peraí, isso aí é uma coisa que, ok, eu entendi, ele queria fazer uma jogada aí para dar uma chacoalhada na relação com o México, uma chacoalhada na relação com o Canadá, mas vai negociar alguma coisa, não vai ser isso e coisa e tal. Mas ficar nessa de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, o que ele cria é isso daqui, ó, mercado com medo, mercado caminhando para um crash, né? E o mercado americano caminhando para um crash principalmente, porque, de novo, ele está brigando com o mundo todo, né? Embora os Estados Unidos subir tarifa seja muito pior para os outros países do que para os Estados Unidos, é ruim para os Estados Unidos também. E no momento que você cria briga com o mundo inteiro, você gera um problema para os Estados Unidos, né? Aqui, ó, a guerra comercial de Trump, ele cedeu também as montadoras e isentou os carros de tarifaço por um mês. Então também os carros lá nos Estados Unidos também vão ficar isentos de importação de aço e alumínio até 2 de abril. Ou seja, o que está dando para ver agora é o seguinte, o Trump não dá para saber o que ele vai fazer, não tem palavra o cara. Você pode até entender que ele está fazendo esse negócio no esforço do tipo assim, de dizer para as empresas, olha só, você construir sua fábrica fora dos Estados Unidos é arriscado, porque a qualquer momento eu posso botar uma tarifa no Canadá, posso botar uma tarifa no México, é melhor você construir a empresa nos Estados Unidos. Mas ele pode estar achando que está passando essa mensagem, mas na verdade a mensagem que ele está passando é
fudeu geral, né? Ficou aleatório. Eu posso botar tarifa, eu posso não botar. Não tem como saber o dia de amanhã. Então não tem o que fazer, pô. O que ele está fazendo é congelar a decisão de investimento de qualquer forma, de qualquer indústria. Não tem como você trabalhar dessa forma. Até porque, lembra, o Trump vai ficar 4 anos. Se você tem uma política externa que é totalmente aleatória, como ele está fazendo, no final das contas, ninguém vai investir em lugar nenhum, né? E esse é o problema. Aqui, ó. Tarifas de Trump podem desencadear recessão global, afirmam especialistas da revista Capital Econômico. É uma das coisas que o pessoal está falando, né? Ou seja, essa indefinição dos Estados Unidos pode impactar investimentos no mundo todo. Porque o pessoal fica nessa de sem saber se vai ter tarifa ou não vai ter tarifa, se vai aumentar a tarifa, se vai baixar a tarifa, o que vai ter. Ninguém vai investir em lugar nenhum. Não é só não vai investir no México e no Canadá, não vai investir nos Estados Unidos também, porque você não sabe também como é que vai ficar a situação amanhã, se o Trump vai tomar o remedinho dele e vai estar de bom humor, ou se ele não vai tomar o remedinho e vai estar de mau humor. O que vai acontecer, né? E eu não sei não, né? Essa possibilidade de um crash mundial, a gente sabe que já estava aí à beira, né? O mundo inteiro já está à beira de um crash há algum tempo, né? Para quem não lembra, lembra esse pastor que é meio vidente, que teve umas visões e coisa e tal, e ele falou que ele previu o atentado à bala do Trump, né? Quando teve aquele evento do eclipse solar nos Estados Unidos. Esse cara aqui foi num podcast, o nome dele é Brandon Biggs, e ele disse que o Trump sofreria um atentado, que a bala passaria na orelha dele, quase que ele morreria, não sei o que lá. Isso de fato aconteceu em junho de 2024. Aí ele continuou a previsão, ele falou que o Trump ganharia a eleição, como de fato ganhou a eleição nos Estados Unidos, e ele falou também que se seguiria uma grande recessão global ao longo de 2025. E eu não sei não, do jeito que as coisas estão caminhando aqui, tá arriscado esse cara acertar mesmo esse troço, né? O problema todo é que o que está aparecendo do Trump é que, das duas, uma, ou ele não sabe para onde é que ele vai, ou ele está sendo guiado meramente por vingança. Ele quer se vingar do México e do Canadá, porque ficaram do lado do Biden e coisa e tal, sendo que, e aí, o que ele esperava que os presidentes dos outros países fizessem? Não vamos falar com os Estados Unidos, porque o Biden está errado, então temos que não tem o que fazer, pô. Mesma coisa com o Zelensky na Ucrânia. O Zelensky não tinha o que fazer, tinha que negociar com o Biden, é lógico, o Biden era o presidente dos Estados Unidos. Que história é essa, né? Enfim, essa política errática do Trump já mostrou que ele não sabe para onde vai e, pior, está levando o mundo para uma recessão muito grande. Isso pode até beneficiar o Brasil, tá? O agronegócio dos Estados Unidos já está alertando o Trump que, no final das contas, quem vai sair ganhando dessa história é o agro brasileiro, porque, de novo, o Brasil compete com os Estados Unidos na área de agropecuária, né? O Brasil produz muita coisa de agropecuária, tal como os Estados Unidos também produz muita coisa na agropecuária. Se os Estados Unidos ficarem nessa brincadeira de bota tarifa, tira tarifa, bota tarifa, tira tarifa, o Brasil, bem ou mal, tá parado, não tá fazendo nada. Já é um começo, já é uma coisa positiva no final das contas. É verdade que o Lula tá querendo fazer merda também nessa área, mas não fez ainda, né? Está tentando fazer, está pensando em fazer, não fez ainda. Ou seja, isso vai acabar beneficiando o Brasil. E aí, olha só o que eu tô falando para vocês. Olha o risco do Trump ressuscitar o Lula. Ressuscitou o Trudeau no Canadá. O Trudeau estava morto, o Poilievre estava ganhando fácil no Canadá e agora já está tudo incerto por lá. Por quê? Porque o Trump ressuscitou o cara. Uma política errática que não tem lógica nenhuma, né? Aqui, ó, o Justin, segundo Trump, os globalistas que estão por trás da queda do mercado. Isso, é isso mesmo. Aí o pessoal do Trump fica todo doido, né? Tem os bolsonaristas que entraram nessa onda também. Você pode ver o pessoal comentando, não, porque os globalistas que estão fazendo isso, os globalistas que estão fazendo aquilo, a culpa é dos globalistas pela bolsa tá caindo e não sei o que lá. Meu amigo, olha só, a culpa é do Trump. Ele está fazendo a coisa para a bolsa cair, ele está criando incerteza no mundo. É isso que está fazendo a bolsa cair, né? Para pensar e pensa nisso. Se a culpa é dos globalistas, só tem uma conclusão para tomar, que o Trump é o grande globalista nessa história no final das contas, né? Se o Trump está dizendo que a culpa é dos globalistas e a culpa é dele, então de repente só se ele for o grande globalista dessa história. Não seria muito estranho, ele está muito amigo do Putin, que é o grande globalista que a gente conhece no final das contas, né? E outra coisa, o que eu falo para vocês, as pesquisas estão mostrando que a aprovação do Trump, o Trump chegou a ter uma aprovação boa aqui logo que ele assumiu, né? Uma diferença grande de maior aprovação do que reprovação, mas rapidamente já inverteu, tá? Ele já está sendo mais desaprovado do que aprovado. E se você reparar aqui, tem uma queda rápida aqui no final, que foi justamente quando ele começou a bater na Ucrânia. É o que eu falei para vocês.
Eu espero que o Trump perceba rapidamente esses erros e corrija isso daí. Eu acho que o Trump está fazendo um monte de coisas excelentes lá. Acabar com o departamento de educação, acabar com o MEC deles lá, pô, tem que acabar mesmo. Tem que, pô, governo é ineficiente pra caramba, tem que acabar com o MEC, o DOGE é excelente, acabar com políticas DEI é ótimo, acabar com políticas woke é ótimo, acabar com o USAID, excelente, 100%, ninguém está questionando isso. Muito boa essa política do Trump. Agora, ficar do lado do Putin, chupar o pau do Putin igual ele tá chupando lá todo dia, né? E esse negócio de tarifa, de botar tarifa aleatoriamente contra aliados, sem motivo nenhum, esse tipo de coisa tá fazendo a batata dele esquentar lá com o público americano. Lembra que se a economia ficar ruim, vai vir a eleição de 2026 aí, os democratas tomam de volta a maioria na Câmara e a partir daí o Trump é um pato manco, não faz mais nada no governo. Isso é um risco que o Trump tem que considerar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.